E se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. É assim que eu inicio esse novo episódio com uma pessoa que eu sou imensamente grato a Deus por ter conhecido nos cursos de desenvolvimento humano. Ela que é analista comportamental e que vai trazer um conteúdo muito valioso, e esse conteúdo vai mudar a sua vida, assim como mudou o meu. Esse tipo de conteúdo aqui vale ouro, é um divisor de águas na vida de todo e qualquer ser humano. Ela é casada com o Ricardo, mãe da Luísa, mãe do Digão, meu atleta preferido aí, analista comportamental. E se você quer mudar a sua vida, entender de pessoas, saber ler pessoas, tirar o melhor de si e do próximo, fica comigo até o final desse... Fica com a gente até o final desse episódio, que tem ouro aqui. Então seja muito bem-vinda, Kati Neucamp. Muito feliz em te receber, minha amiga. Eu estou muito feliz, muito honrada pelo convite. Muito obrigada, Manuel. Ô, Kati, me fala, a gente vai falar de análise de perfil comportamental, né? Eu gravei aqui com o seu esposo também, inclusive já foi até ao ar, quem não assistiu, corre lá no YouTube, com o Ricardo Neucamp. Vocês são uma família iluminadas, que Amém. São referências para mim. O quanto que impactou a análise de perfil comportamental na sua vida? O quanto isso ajuda uma pessoa e, em específico, aonde mais te ajudou? Eu tenho certeza que onde mais me ajudou foi na minha própria casa. Porque muitas vezes a gente busca esse desenvolvimento para a empresa, mas a gente é muito beneficiado quando a gente traz para dentro da nossa casa. E quando eu conheci sobre perfil comportamental, eu pude me entender melhor também, né? Porque que eu agia da forma como eu agia e lidar melhor com os meus filhos ali. É claro que isso se estendeu para a empresa, mas o grande ganho eu vejo que ele aconteceu dentro da nossa própria casa. Você consegue trazer resultados palpáveis assim? Como que você acha que ajudou? Então, vamos lá. Na verdade, eu comecei meu processo na Febracis através do método CIS. E depois disso, fui para a jornada da Febracis e foi onde eu aprendi vários outros treinamentos. Inclusive, a gente se conheceu lá. Mas, muito antes de eu chegar na Febracis, eu passei por um burnout em 2019, onde eu tive uma inflamação na minha medula. E ali foi um divisor de águas na minha vida. Então, existia uma Kati antes e uma Kati depois. E uma Kati antes, ela não entendia porque ela agia da forma como ela agia. E quando eu entrei nessa jornada, e principalmente dentro do perfil comportamental, eu fui entender por que eu agia da forma como eu agia. Isso trouxe muita clareza, isso me ajudou muito, tanto na empresa quanto em casa também, né? Certo. E o que mudou assim no seu casamento quando você descobriu sobre Bom, antes, né, de fazer a análise do perfil comportamental, eu dizia que, né, que as nossas diferenças, elas até nos atrapalhavam. E depois que você faz o perfil comportamental, você vê que, na verdade, as diferenças, elas se complementam, né? E hoje eu sou muito grata, porque eu trago uma conformidade, eu tenho um perfil muito organizado e casada com um marido dominantão lá, 89%, né, de dominância e influente também. Então, quando eu pude entender isso, a gente pôde unir forças e não separar. Então, isso foi um processo incrível no casamento também e principalmente também com os filhos, porque eles acabam ganhando nesse processo todo, né, Manuel? E até porque os filhos também têm maneiras também diferentes de agir, Sim, de entender. sim. E eu tava refletindo, né, Kati, sobre a análise de perfil comportamental. É como se fosse um time, né? Total. Um é o ataque, outro é a Total. defesa, é uma organização, é uma unidade, né? Total. A gente brinca que, Manuel, cadê sua namorada? Quero conhecer minha amiga e tudo mais. Sim. No bastidor. Mas quando eu fiz análise de perfil comportamental, eu descobri que eu terminei um namoro por conta que a outra pessoa era o meu oposto. Ela era estável conforme. E como eu sou DI, Sim. fica variando os dois, eu olhava assim, e aí eu achava que era, cara,
Que era diferença, quando na verdade era complementação. Hoje eu vejo que é ótimo isso, né? Imagina você casar com você mesmo, assim, em personalidade, em parte psicológica, né? Sim, com certeza. Ô, Kátia, então vamos falar dos perfis, né? Vamos. Senão vai ficar árabe aqui. Vamos lá, vamos começar falando dos perfis, né? É muito importante a gente entender que o perfil comportamental, ele não é uma sentença, ele é uma tendência. Então, a gente tende a ter aquele comportamento. Se a gente entende como uma sentença, e sem inteligência emocional, a gente acha que porque eu sou assim, porque eu sou conforme, eu vou ser sempre controladora. Não, porque eu sou conforme e porque eu trabalhei minha inteligência emocional, eu entendo que eu preciso muitas vezes largar a mão do controle. Então, acho que o primeiro passo é esse, entender que é uma tendência e não uma sentença. Então, existe o perfil ali, né, o dominante, né, que você tem esse traço também, o Ricardo, ele tem esse traço, né, que é uma pessoa que ela tá muito focada no resultado, independentemente do que as pessoas pensam, às vezes é um trator, passa por cima. A gente tem um perfil influente, que é uma pessoa que não quer fazer algo sozinha, ela quer fazer em conjunto ali, né, o amigão da turma. A gente tem o perfil estável, que é aquele perfil pacificador, né? Pensa um perfil de bem com a vida. É um perfil de Estável bem com a vida. É tudo de bom, pô. E o perfil conforme, que traz ali um traço de organização, um traço de controle, né? Que consegue perceber os erros com muita facilidade. Então, todos os traços, eles têm boas características, se usadas bem, mas elas também podem trazer características que podem te prender, que podem fazer com que você não se desenvolva, que você tenha até conflitos com outros perfis diferentes, né? E isso que eu acho incrível, porque quando eu fui entender de perfil comportamental, eu pude entender e melhorar muito a minha relação com os meus filhos. Porque a gente tende muitas vezes a criticar o outro e querer que ele seja como a gente, né? E quando você entende de perfil comportamental, você fala, ele tá só sendo ele, tá só sendo ele, a natureza. E se eu tento mudar quem eu sou ou mudar quem o outro é como se eu não confiasse na obra de Deus. E ele é tão perfeito, né? Ele faz a gente de uma forma tão perfeita. E quando a gente entende isso, a gente potencializa o nosso perfil de verdade. Eu gostei de uma definição que é assim, o perfil comportamental, Deus te fez daquela forma para a promessa que você tem aqui na você Terra. tem, e aí ele já te deu aquela... E a inteligência emocional é se adaptar, né? Total. Ô, Kátia, vamos falar então um por um. Você fez um apanhado geral do que são os 4, mas vamos falar de pontos positivos e negativos de cada um. Vamos começar pelo dominante? Vamos lá. Pontos positivos do dominante. Ponto positivo dominante, né? Alguém muito focado em resultado. Por exemplo, eu trago um traço meu forte de conformidade e eu sou casada com um dominante. O fato de eu ser casada com um dominante me traz muita segurança, porque eu sei que ele vai resolver. De um jeito ou de outro, aquilo que a gente estiver passando na vida, na empresa, na casa, ele vai resolver. Porque ele é focado na solução de problemas, né? Então, esse é um traço... acho que é importante do dominante. Um ponto fraco, talvez, é sempre assim, né? Se você não tem a inteligência emocional, você acaba muitas vezes sendo alguém mais firme, mais rude, não escuta o outro, toma decisão sozinho, quer dar conta de tudo. É do dominante querer dar a última palavra, sempre, né? Sempre, com certeza. E ele vai pela razão, né? Não vai tanto pelo resultado. Ele tá focado no resultado. Ele não tá tão preocupado com as pessoas ao redor. Ele tá focado com o resultado. Diferente do influente, né? O influente, ele tá focado ali nas pessoas. Em conexões humanas. Total, ele é um cara amável, né? É uma pessoa que ele integra muito, né? É uma pessoa que costuma ser sorridente, de bem com a vida. Eu tenho um filho influente, ele acorda cantando. Ele acorda cantando. E aí tô eu lá, conformidade. Vamos, a gente tem horário, digamos, a gente tem que sair. Mãe, relaxa. Relaxa. Eu digo que ele veio ao mundo a passeio. Porque ele é uma luz, assim, de alegria. Então, o influente, ele tem esse traço. Agora, um ponto, né, negativo. Se ele
não tiver a inteligência emocional, ele não foca, ele se dispersa, ele começa as coisas, ele não termina, né? Ele não sabe dizer não, porque ele quer agradar e quer se sentir amado, então às vezes ele se sujeita a coisas que ele não gosta, que ele não concorda, aceita às vezes algo que não tá legal, porque ele não quer dar a opinião dele, porque ele não quer magoar o outro, né? Não quer se indispor com as pessoas. Não quer se indispor com as pessoas. Aí a gente tem, né, o estável. Ele também toma as decisões pelas emoções, né? Muito. Não é tão razão. Muito pelas emoções. Ele é otimista? Meu filho? Não, o filho e o... Meu filho, o perfil influente, ele é muito otimista, sempre. Otimista, sonhador. Sempre, sonhador, sempre tudo vai dar certo. O meu marido, ele é dominante e influente, né? E eu falo que eu sou muito abençoada por ter ele na minha vida, porque quando eu tô enxergando o problema, ele tá enxergando a solução. Ele fala, amor, vai dar tudo certo, confia, vamos morar junto. Ele traz essa coisa que faz o fardo ficar mais leve. Então, o influente, ele tem, né, essa coisa do ser amoroso demais. Ele só tem que tomar cuidado na organização, né? Com certeza. Não abrir Ele muitas casa gavetas. com uma conforme, que complementa isso pra ele, né? Então, vamos falar do conforme. Então, o conforme, ele é um perfil, né, que tende a ser mais organizado. Ele enxerga os erros com muita facilidade, né? Eu tinha um funcionário da área de marketing, ele me passava muitas vezes os comunicados que iam acontecer na empresa e era batata. Eu pegava o comunicado e enxergava o erro. Ali ele dizia, Kati, como que pode? Eu li 10 vezes e eu não vi esse erro. E você enxerga o errinho. Então, conforme ele tem essa característica de ser muito analítico, né? De analisar, ele quer tomar a decisão com base em análise, não no achismo. Né? Ele quer ver planilhas, ele precisa de dados, ele precisa de informações. Então, assim, ele quer tomar as decisões com os pés mais no chão. Então, eu digo que eu sou mais pés no chão e o Ricardo, ele é aquele que voa, né? Então, às vezes, eu trago ele. O Ricardo é o ataque e você é a defesa. Total. O que mais do conforme? As preocupações que tem que ter para mais e para menos. Um cara super organizado... Para trabalhar no financeiro, no estoque. Meu braço direito hoje no financeiro, ele tem um traço muito forte de conformidade. E isso me traz muita tranquilidade. Porque eu sei que ele vai estar muito atento aos detalhes, né? Agora, se você traz um traço de conformidade numa área comercial, talvez a pessoa não vai se desenvolver tanto, porque ela precisa dessa influência, da né? flexibilidade também. Que não é algo natural de quem é conforme, né? Então, ou então você imagina um influente trabalhando na nossa fábrica na área da usinagem, onde fica ali o dia inteiro alimentando a máquina com peça, fica medindo. O influente, você mata ele ali se você coloca ele no lugar Kati, errado. Quando você me conheceu, eu ainda estava no corpo de bombeiros, né? Aí eu fiz a transição de carreira e tudo mais. E eu trabalhei atendendo ocorrências na rua. Então era muito treinamento, era muito dinâmico, era muito imprevisível e tal. E isso para o influente fazia muito esportes, etc. Você não sabia o que você ia encontrar naquele dia e tudo mais. Não tem rotina, né? Não tem rotina. Aí eu falei, poxa, mas eu quero fazer todos os cursos e tal. E aí eu fui ser pregoeiro, né? Fui trabalhar com licitações, contratos e editais. Posso imaginar o que foi isso. Não, eu já tinha feito inúmeros cursos e já sabia. Então eu falava assim, cara, quando eu colocar a farda, eu vou vestir a roupa da estabilidade e conformidade. Então ninguém sabe disso, agora vai saber na sessão. Eu colocava um cronômetro para não falar. Porque, sei lá, eu trabalhava com 15 bombeiros. Tinha o pessoal da engenharia, o pessoal da prefeitura, o pessoal que cuidava das licitações, dos contratos, que era o meu caso e tal. Se eu deixasse por mim, eu fazia todo mundo dar risada o dia inteiro. Mas vai dizer, Manuel, esse lugar ele é pesado, né? Quando a gente tenta se encaixar numa caixinha que não é aquela que Deus fez pra nós. É pesado, cara, foi demais difícil. Esse lugar. Eu tinha que extravasar em algum lugar, era bem difícil, tá? Mesmo tendo inteligência emocional e tal. E aí mas eu tinha um propósito maior, né? Sim, que sim. E aí você se prendia nesse propósito, Nesse né? propósito, então eu fechava, fazia tudo, entregava tudo e tal. E aí quando eu fazia tudo, todo o serviço e eu podia ser influente, aí era a melhor parte. Porque nada melhor do que a gente ser quem Deus criou a gente pra ser, né? A nossa natureza, né? É tão mais
leve. Quando eu vou analisar um DISC de um perfil, às vezes de um candidato que está num processo seletivo, a gente sempre tende a olhar ali, né, o perfil natural dele e o adaptado. E muitas vezes a gente encontra um adaptado que ele está totalmente inverso ao que é a natureza dele. E por isso que a gente muitas vezes entende por que alguém está passando por um processo de estresse muito grande, por um processo, às vezes, de depressão, né? Por alguma questão de saúde. Eu digo que o nosso corpo, ele é maravilhoso, né? Ele é perfeito. E ele sempre vai nos dando sinais. Por isso que eu digo, eu não fui criada, não vim do macaco. Quem me criou foi Deus, porque ele fez meu corpo tão perfeito que se não fosse o meu corpo lá em 2019, talvez até hoje... Foi emocional essa inflamação da medula? Você falaria... Totalmente. Algo assim, sem pé nem cabeça. Sabe que de repente, naquele período eu tocava o dia a dia do chão de fábrica, a fábrica rodava 24 horas e o Ricardo tocava a área comercial. Então o Ricardo viajava muito e eu ficava em São Paulo tocando a fábrica 24 horas e mais a casa com as 2 crianças. E eu queria dar conta, Manuel, dos 3 turnos. Então você imagina como era pra mim. Eu queria chegar e conforme ainda, ser perfeita. Eu queria ser a primeira pessoa a chegar. Eu queria acompanhar tudo que tinha acontecido. Eu ia pra casa, eu continuava ligando pra empresa pra saber como é que tava o turno da noite. Às vezes eu acordava às 5 da manhã pra ver como é que tava rodando a noite. Eu queria falar com o funcionário, saber se tinha rodado tudo bem, porque o meu nível de exigência comigo mesma era muito grande. Não era nem muitas vezes com o time, é com a gente mesmo. A gente se cobra demais. Até que o meu corpo, que eu digo que o corpo da gente ele é maravilhoso, né? Dá sinais. Por isso que sempre quando eu vejo alguém na empresa, né, que tá doente, às vezes um atestado, eu sei que por trás daquilo ali é a alma dele gritando socorro. E assim era como eu tava. E eu fico me perguntando, imagina se o meu corpo não tivesse me dado sinais. Quem eu seria hoje? Sem inteligência emocional, talvez com um casamento muito desestruturado, talvez com os filhos cheios de crenças pelas coisas que eu vivi, que eu pensava, que eu imaginava. Então, eu digo, né, que através do meu corpo eu fui entender muito melhor quem eu era e como eu precisava parar e recomeçar, né? Recomeçar de novo. Saber se entender. Só que quando a gente está passando pelo processo porque, na verdade, o burnout, ele é um excesso de responsabilidade sem inteligência emocional. Então, é isso. Muitas vezes a gente... O burnout é um excesso... Como é que é? O burnout, ele é um excesso de responsabilidade sem inteligência emocional. E muitas vezes a gente, né, entende que o culpado do burnout é a própria empresa. Mas o que você me diz? A empresa era minha. E eu, no processo de burnout, eu sendo a dona, como que eu poderia estar vivendo isso se a empresa era minha? Então, é porque é muito mais uma cobrança nossa, da gente mesmo. E aí... De talvez não saber delegar. De não saber delegar. Montar o time. Confiar na delegação. Do orgulho, o ego de que eu faço melhor. Se eu delegar para o outro, ele não vai fazer no detalhe tão bem como eu faria. Então, esse processo ele foi para moer também o meu orgulho e para entender que eu não conseguiria dar conta sozinha. A demanda era muito grande e eu precisava de ajuda. Então, depois que eu entrei para a jornada da Febracis, do método CIS ali, né, com várias fraturas emocionais, e a gente entende. E doeu também, esse processo, Kátia? Muito, o processo ele é muito doloroso. Porque assim, eu me enxergava antes totalmente workaholic. Muito workaholic. De levar para casa o trabalho, continuar e as crianças irem dormir. E eu continuava trabalhando e ligando para a empresa. Só que por trás de alguém que traz esse traço, né, que traz esse perfil de workaholic, existe uma fratura emocional muito grande, uma quebra de identidade. Do fazer, né? Ou seja, como eu não me sinto amada, eu preciso, e por mais amor que eu recebesse da minha família, do meu marido, dos meus filhos, mas era como eu me enxergava, né? E aí, muitas vezes, a gente acaba querendo provar e se sentir amada através do que a gente faz e não de quem a gente é. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte.
A gente já chega lá na inteligência emocional. Vamos passar, dar a pincelada na... Faltou... E a gente fala um pouco de Do inteligência... estável. Da estabilidade. O estável, Me né? fala das características. Nossa, um perfil maravilhoso para trabalhar, né? Pensa num cara leal. cara leal. Muito leal. Paciente. Bom ouvinte. Pacificador. Cooperador. Muito, muito cooperador. Né? E um ponto que talvez um estável ele tenha que se atentar, porque muitas vezes ele engole muita coisa. Ele engole quieto. Ele vai sofrendo ali por dentro porque ele engole e ele não... É como se não tivesse, né, a força para botar para fora o que ele tá... E quando explode, explode de vez. Explode de vez. Aí explode de vez. Pode se colocar por último, né, Kati? Muitas vezes o estável acaba se colocando por último, né? E é muito focado também em pessoas, né? Assim como o influente, né? Porque o dominante e o conforme, eles estão muito focados no resultado, no processo, enfim, né? E o influente e o estável, eles estão muito focados ali com pessoas. E olha como... Só que é diferente o estável, né? Porque ele é ligado com pessoas, mas ele é 1000 vezes mais seletivo, né? O influente não. O influente já sai fazendo amizade... Amizade com qualquer um ali da esquina. Com a sala inteira. O estável, não. E o estável, eu digo, né? Todo mundo deveria ter um amigo estável. É bom. Pensa numa pessoa que é leal. É o estável. Ô, Kati, eu tava estudando e eu vi uma treinadora no último BHP que eu fiz que ela usou 4 músicas para os 4 perfis. Você já viu? Eu dei muita risada. O influente, aquela música assim, eu quero ter 1 milhão de amigos, sabe? Literalmente, né? O dominante, se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem. Estabilidade, amiga é coisa para se guardar. Com certeza. E o conforme, tô curiosa. Conforme. Podia ter trabalhado menos. Você vê aí, Você acabou de falar, né? Acabei de falar 3 isso. turnos. Então, eu achei incrível esses exemplos para... Essa analogia, né? E faz todo sentido, exatamente isso. Ô, Kati, a gente tava falando, você também é mãe do Digão, que é atleta, né? Sim. Sub-14? Sub-13. Sub-13. E nós nos conhecemos quando ele jogava Federação Sub-11 ali. Não, a gente se conheceu até antes disso, né? Mano, eu acho que a gente se conheceu em 2022. O Digão... Ele tinha de 9 para 10, então. Isso, O Digão é um perfil, eu digo que é 99% influente, né? Então é um menino que ele é muito amado, ele é muito doce, onde ele vai, ele faz amizade, ele é muito, muito leal. No campo ele não tem esse perfil fominha, ele quer dividir, ele quer... Ele faz por pessoas, né? Sempre, muito focado com pessoas, né? E 2012... Ele se federou, né, num time. E por isso que eu digo que o quanto é importante a gente entender de perfil comportamental e a gente tá muito atento, né, aos movimentos ali dos nossos filhos. Porque o meu filho, ele joga já desde muito cedo e eu percebia nele uma performance em campo, ele ia muito bem jogando. Em determinado período da vida, ele federou num time e tinha um treinador totalmente dominante e sem inteligência emocional nenhuma. E aí eu comecei a perceber, Manuel, que meu filho começou a se sentir meio apagado. Mas eu fui deixando por um período e fui observando o que ia acontecendo. E aí teve um dos jogos que o time dele perdeu e esse treinador, ele tinha o hábito de quando acabava o jogo, ele trancava os meninos no vestiário e ali ele despejava todas as fraturas emocionais da vida dele, ele despejava ali para aqueles meninos escutarem, né? Qual que é a idade das crianças? 11 anos, né? E um dia meu filho saiu assim com o olho cheio de lágrima e eu falei, meu amor, o que aconteceu, né? Aí ele falou assim, mãe, eu fui elogiar o meu colega e eu falei pra ele assim, né, fulano, nossa, você jogou muito bem hoje, parabéns, você jogou muito.
Aí o treinador olhou pro Digão e disse, realmente ele jogou, mas em compensação você não jogou, pra não falar aquele nome, né? Coisa nenhuma. Meu filho ficou arrasado com aquilo, porque o influente, ele tem essa necessidade de se sentir amado, né? Ele recebe muito mais uma crítica quando vem acompanhada de um elogio. As crianças, né? Elas precisam disso. De validação. No geral, de o ser humano precisa. E ele alojou dentro dele esse medo de errar. E eu comecei a perceber, Manuel, quando eu levava ele para os treinos, nós chegávamos lá e ele falava assim para mim, mãe, antes de eu descer do carro, você ora por mim? E eu comecei a entender que estava um fardo muito pesado para ele, aquele lugar. Porque a nossa identidade, ela é formada por aquilo que a gente escuta dos nossos pais, pelo aquilo que a gente escuta também dos nossos professores, né? E uma vez que ele era treinador do Digão, eu sempre dizia, filho, você tem que respeitar a autoridade dele. Mas eu sentia que meu filho não era obrigado a estar naquele lugar que naquele momento estava fazendo tão mal para a identidade dele. E aí foi quando a gente tomou a decisão, enquanto família, de que, filho, vamos sair, né, do time. E eu vejo assim, Manuel, meu filho hoje tem 13 anos e até hoje a gente trabalha isso. E você ajudou, inclusive, o Digão nisso, né? Recentemente ele foi no Método CIS, também para a gente poder prepará-lo para os próximos times que virão, né? Para saber lidar com isso. Eu dizia para ele, né, filho, pensa que a forma rude como ele te trata é um presente para tua vida, porque hoje é o treinador, amanhã é a arquibancada gritando. Então, assim, na vida as pessoas vão te criticar. Mas eu entendia que estava passando do ponto, né, de ensinamento. E aí eu acho que a gente teve muita sabedoria enquanto família de tirar ele antes de que talvez ficasse um problema pior, né? É que hoje, Kati, o que eu vejo é que inteligência emocional é você dar bom significado às emoções e aos acontecimentos que acontecem na sua vida, e desde muito novo isso. Porque se você pegar qualquer jogador, o desafio, qualquer jogador que está na seleção brasileira, a grande maioria teve em algum momento alguém ou algum treinador que abalou a identidade dele. Então, a inteligência emocional é de não receber, de fortalecer tanto a identidade de quando... Porque, infelizmente, tem muita gente despreparada dentro do futebol, e o podcast é uma das ferramentas para pais de atletas, para treinadores, para profissionais, para ter pessoas que estudam as novas tendências mundiais, a ciência aplicada no futebol, para não reproduzir o que eles tiveram de treinadores antigos. Eu também já tive inúmeros professores que foram excepcionais do lado positivo e que foram ruins. Mas inteligência emocional eu vou absorver isso que é bom, e isso aqui eu não recebo. Isso aqui não é meu. Então, Digão e qualquer criança que está nos assistindo, jovem, adulto, não recebam. Agora, você imagina um cara que está na seleção brasileira hoje, que jogou na Europa e tal, se ele acreditasse naquele treinador que falou, agora a palavra é, você não tem perfil, você... E às vezes ele só não tem espaço naquele clube ali, entende? Sim. Não está procurando aquela pessoa daquela posição, porque já tem um que ele acredita. Tem preferência de treinador para treinador. Eu super vejo inúmeros... qualidades no seu filho. Outro treinador não vai enxergar, e é a vida. A vida. Mas o quanto é importante, né, a gente trabalhar a identidade dos filhos em casa, porque dentro do coaching a gente tem aquilo que a gente chama de rotineiros, né? E eu amo os rotineiros e eu acho que eles são fundamentais para a vida de qualquer ser humano. E a gente gosta de trabalhar muito isso no Digão, né? Do eu sou, né? Filho, quem você é, né? Então, né, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou otimista, eu sou feliz, eu sou leve, eu sou amoroso. E a gente faz ele dizer e não é da boca quem ele é. Porque isso vai forjando a identidade. E não é da boca para fora, né, Kátia? É o que ele realmente é. Porque nós temos as qualidades. Todo perfil, ele já tem aquele tipo de qualidade boa. E o que é deficiência, entre aspas, o que é baixo... Você trabalha, a inteligência emocional é você equilibrar, lógico, sabendo que você tem uma essência, que você vai operar muito melhor. Sim. O influente sendo influente, o dominante sendo dominante, o estável, mas sabendo que você pode transitar em alguns momentos. Mas eu acho que esses rotineiros, eles te ajudam muito. No entanto, que é impressionante, porque o nosso corpo
fala o tempo todo, né? Então, até às vezes a postura, o jeito que a gente tá parado, né? O movimento que a gente faz com a cabeça. Eu gosto de observar muito isso nas entrevistas, né? Pra onde o candidato olha, quando você faz determinada pergunta, a forma como ele senta. E eu percebi num desses períodos, enquanto meu filho jogava nesse time, ele em casa com O ombro o caiu. ombro muito caído. E aí um dia eu coloquei ele na frente do espelho. Eu falei, meu amor, eu quero que você olhe pra você e você comece a dizer quem você é. E ele começou dizendo, eu sou feliz, eu sou alegre. Manuel, impressionante, assim, o ombro dele automaticamente foi voltando para a postura. Então, assim, o quanto é importante a gente reforçar dentro de casa quem a gente é. Porque se a gente tem isso muito fortalecido dentro de casa, a gente sai dali preparado para a vida, né? O Tony Robbins, ele costuma dizer que a diferença de um ser humano é de 2 centímetros, que é aqui. Ou como você, isso que você falou, a comunicação verbal não verbal. Uhum. E isso vai interferir na produção de hormônio no seu cérebro. Isso é neurociência. Total. Se você já fica meio assim, automaticamente a produção de hormônios é diferente de uma pessoa que já é mais aberta, que já é mais altiva. O seu cérebro já produz hormônios, a testosterona, dopamina, serotonina, Tudo, a forma ocitocina, como você a se sua movimenta. postura Total. verbal não verbal, né? Total. Então, Por isso que eu digo, né, o corpo humano, ele é lindo e é perfeito, né? Que ele mostra o que você tá sentindo sem você nem precisar abrir a boca. Você... consegue ler. Às vezes, a gente tá com um funcionário lá caminhando na fábrica, quando você vê só a forma como ele tá caminhando, você já sabe, ele tá com algum problema. Tá triste. Batata. Você chama o RH, chama para um bate-papo, tenta entender o que tá acontecendo com aquele funcionário, se descobre, ele tá com algum problema. Então, assim, o nosso caminhar, a forma como a gente para, a forma como a gente almoça, né, como a gente... Tudo. A forma como a gente olha no olho do outro, né, isso comunica muito. Ô, Kati, você acredita que tanto na empresa existem formas diferentes de você tratar o indivíduo, a pessoa, o seu colaborador, ou na família, de acordo com o perfil psicológico? Tipo, você muda o tipo de comunicação para cada pessoa? Muda totalmente. Aquele ditado, né? Você deve tratar todos iguais. Eu falei isso por muitos anos. E depois eu fui entender que não, eu não posso tratar todos iguais, porque as pessoas, elas são diferentes. Vou te dar um exemplo da minha filha e do meu filho, né? Minha filha é dominante, meu filho influente. A minha filha também tem traços de influência, mas o perfil principal dela ali é o dominante. Quando eles eram pequenininhos, a alegria do Digão era descer no prédio, no condomínio. Ele amava descer. A Luísa não. Uma artista, ela queria ficar em casa, ela queria desenhar, fazer rabisco. E muitas vezes eu queria que ela descesse, porque eu queria que ela tomasse sol, eu queria que ela brincasse. Só que quando eu falava assim, ó, vocês vão descer, pra ele era uma alegria. Pra ela era um martírio aquilo. E o contrário também acontecia. Quando os dois estavam lá embaixo, eu dizia, agora a gente vai subir, ela subia leve e ele subia sofrendo. Então, se eu fosse dar um castigo pro Digão, né? E falar, hoje você não vai descer, ele sofria. Agora, se eu falasse pra Lulu, de castigo, hoje você não vai descer. Nossa, era um presente, não era um castigo. Então, assim, as pessoas, elas são diferentes e elas reagem de forma diferente, né? Então, às vezes, tu quer dar um feedback para um colaborador, se ele é dominante, você vai por um caminho, se ele é influente, você vai pelo outro. E não só olhando o perfil comportamental, mas eu gosto muito do CIS Assessment, que é completo da FebraCIS, que é também a teoria de valores. Os né? motivadores, Por né? causa que ali os valores, eles complementam, por exemplo, né? Um colaborador que ele tem um perfil dominante e que ele tem ali um valor de poder, ele quer um elogio público, porque ele tem essa necessidade, né, disso. Agora, vamos supor que ele tenha um valor econômico. Então, muitas vezes, eu reconhecê-lo financeiramente é melhor do que eu dar um elogio em público, né? Agora, o cara que ele tem lá na teoria de valores, o financeiro dele é último, é claro que o aumento é sempre bom. Pode ser social, religioso, vai indiferente. Mas não vai surtir o efeito quanto talvez tu dá um elogio, né? Quanto você... por exemplo, né? Uma pessoa que ela traz esse traço de teoria de valor ali, de harmonia, né? A harmonia, ela tá muito ligada com a organização. Na minha teoria de valores, geralmente, a harmonia, ela vem como primeiro ou segundo ali,
né? Porque eu gosto do ambiente limpo, um ambiente organizado. Então, a pessoa que ela tem esse traço, um elogio não é tão importante quanto você ir lá ajudar ela a deixar as coisas organizadas. Então, assim, quando você entende muito da pessoa, de perfil, você consegue, às vezes, extrair o melhor dela de uma forma muito melhor, né? Você tocou num ponto que, apesar de eu não ser conforme, o meu valor teórico é o primeiro. Então, apesar de eu não guardar todas as leis, eu estudo muito. Eu estudo muito para falar, poxa, eu tô fazendo qualquer coisa, eu sei que eu não tô falando besteira, eu posso não ser decorado, porque o conforme ele sabe, né? Capítulo, versículo ou inciso primeiro, capítulo da lei e tal. Eu não me atento a decorar, mas eu sei que tá escrito em algum lugar e eu tô respaldado, sabe? É uma coisa que complementa. E você tocou num ponto também, Kati, o quanto isso vale ouro de não comparar os filhos, né? Sim. A maior armadilha que existe no mundo é você comparar pessoas. E mais ainda, você comparar seus filhos. Olha lá, o seu irmãozinho faz dessa forma. Nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E eu digo que numa família, eu entendo assim, que é como se fosse imagina um lençol cheio de buraquinhos. E aí, você casa com seu marido, cada um ali ocupa seus buraquinhos. Quando vem um filho, ele ocupa os buraquinhos dele. Quando vem o próximo filho, ele não tem como ser igual àquele, porque aqueles buraquinhos já estão ocupados no sistema familiar. Então, ele vai ser diferente. Então, eu sempre digo, né, os buraquinhos ocupados pela Luísa não são os buraquinhos ocupados pelo Digão, né? Eles são muito diferentes. E é lindo quando você percebe isso, né? Que os filhos, eles são preciosos, mas ao mesmo tempo eles são diferentes, né? Sim. Ô, Cátia, você tocou em outro ponto de rotineiros, né? Ferramentas do coach e tudo mais. Aproveitando esse momento de gratidão, eu quero aqui te pedir, ó, se inscreve no canal. Você já ficou até aqui? Se inscreve no canal. Você sabia que 82% das pessoas que assistem o meu podcast aqui não estão inscritas no canal? Me ajuda de graça e faz com que o meu propósito chegue mais longe. Vai lá, se inscreve. Se inscreveu? Obrigado. Então, boa resenha. Valeu. Então, vamos falar de gratidão, né? Para falar dos patrocinadores, que eu sou muito grato. Primeiro, você me conheceu, eu era carequinha, você lembra? Eu lembro. E agora olha o topete como que tá, meu amigo. Nossa, mas tá demais esse topete aí, hein? Esse médico é bom. O melhor médico do Brasil. Se você conhece alguém que tá precisando de transplante capilar, então, Dr. Vlácios Marangos. Sou muito grato. Além do patrocínio do canal, porque ele acreditou no podcast quando estava no segundo episódio. Do topete, né? Olha só. Da autoestima, do acompanhamento. Então, doutor, muito obrigado. Então, se você está precisando de transplante capilar, não precisa ir mais para a Turquia. Nós temos aqui um doutor que é referência no Brasil. Se ele não for um dos melhores, ele está entre os melhores do Brasil. Então... E também agradecer aqui o patrocinador Creatina em Goma. Você já comeu creatina em goma? Já. Você toma creatina, Kátia? Eu tomo creatina todos os dias, mas em a pó última ou em goma? eu tomo em pó. Olha, gostei dessa aí que você tá. E não é qualquer... Fala mais. Não é qualquer creatina, é a creatina dos influencers da Ana Castela. E a creatina em si, ela é o suplemento mais estudado do mundo. Sim. De benefício para toda e qualquer pessoa. Todos os atletas que sentam aí, não precisa nem perguntar. Fala, irmão, você toma creatina todos os dias. Sabe que o meu personal, ele sempre fala, cara, você pode parar de tomar qualquer outro suplemento, mas a creatina você não pode parar de tomar. Então, e olha só, em forma de balinha. De goma. Experimenta e fala se aqui é a Vera. Vamos lá. Vai aparecer aqui o QR Code também, aqui na tela. Que você pode entrar, apontar a câmera do seu celular e colocar o cupom RESENHA10 para receber 10%. Você vai cair no site, vai colocar RESENHA10 para receber 10% de desconto na compra da creatina em goma. Nossa, mas isso aqui é viciante, hein? Tem que pegar uma e esconder. Só voltar no dia seguinte. Senão dá delícia. super dosagem, né? Adorei. Acabou o sofrimento com o pozinho. Ô, Kati, olha o cheiro do... Você viu o cheiro do... O cheirinho e o gosto. Ficou o cheiro Muito bom. No estúdio inteiro. Adorei. Ô, Kati, a gratidão, ela é a maior de todas as virtudes. Ela anda com a lealdade, com a gratidão, enfim, com a honra. E você sabe que eu tenho aprendido que a gratidão não manifestada,
ela é ingratidão, porque muitas vezes a gente sente gratidão por alguém ou por algo, mas a gente não declara. E como a gente precisa, né? Aprender a verbalizar o quanto a gente é grato, né? Pelo outro, por algo simples, né? Que alguém tenha feito. E quem são as pessoas ou algo que você é grata na vida? Eu sou muito grata a Deus, porque eu digo que Ele me deu uma segunda chance, né? Sou muito grata a Ele por isso. Hoje cedo eu estava assistindo uma aula de uma mentoria que eu faço, minha filha estava junto, e aí na aula uma colega, ela comentou assim, eu recebi o diagnóstico de um câncer terminal. E aí eu olhei para minha filha e falei, filha, olha como a gente tem que ser grato, né? Muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e a gente acha que eles são os piores problemas da Terra. Aí, na sequência, uma outra colega, hoje era uma aula de perguntas e respostas, e é da Jornada Plenitude, que eu faço com a Camila Vieira, e aí tinham muitos questionamentos sobre marido agressivo, né? E aí eu olhei de novo pra minha filha e falei, filha, meu Deus, olha como a mãe é grata, né? Olha o marido que a mãe tem, olha o pai que você tem, né? Um pai que não é agressivo, um pai que é amoroso. Então, quando a gente começa a olhar no dia a dia o outro, as situações, a gente começa a ser grato por tudo. Eu tenho o hábito de sair de casa e aí, enquanto eu vou dirigindo para a empresa, eu vou declarando, Deus, obrigada por esse dia, obrigado porque eu tenho um carro, né? Para poder ir para o trabalho, não preciso de ônibus, eu vou de carro. Obrigada porque eu tenho um trabalho para onde ir. Obrigada que meus filhos estão na escola. Então, assim, essa coisa da gratidão, quando você começa a declarar, você percebe que até o teu semblante muda, né? Quanto é gostoso a gente ter esse coração grato, né? Porque a gratidão transforma tudo que temos em mais do que suficiente, né? Mais do que suficiente. E é isso. Quando a gente é grato, a gente foca muito no que a gente tem e não naquilo que nos falta, né? O que a gente gostaria, ou que a gente almeja. Você tocou num ponto, assim, de pais agressivos, né? Quantos pais não são alcoólatras, Kati? Nossa. E o álcool não destrói aquela família, né? Bate Total. na esposa, abandona filho, cria situações... Eu falo muito isso para as crianças, né? O Digão estava me comentando de um coleguinha dele, falou, mãe, o recém começou o ano e ele já tem 3 advertências. Eu falei, meu amor, olha para ele com amor. Será que ele não está passando algum problema em casa? Né? Será que ele não tem um pai agressivo? Às vezes um pai envolvido com bebida. Porque a criança, quando ou às vezes um pai que não tem esse comportamento, é porque ela quer chamar a atenção de alguma forma. E que não seja pelo comportamento bom, vai ser por aquele comportamento que não é tão bom. De alguma forma ela vai chamar a atenção, né? Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a ver o quanto a gente é grato, né? Você tocou, eu pensei assim, se esse pai é ausente, né? Ele quer chamar a atenção, se revoltando na escola. É isso. Ô, Kati, nessa jornada que nós temos aí de amizade de 4 anos, essa coisa da ambiência, do ecossistema, você acha que para a pessoa mudar os seus resultados, ela tem que mudar de ambiente? Olha, Manuel, eu acho que o ambiente ele faz toda a diferença. As pessoas com quem você vai... Não é à toa, né? Que dizem que a gente é a média das pessoas que a gente convive. Tu sabe que eu percebo isso nítido na vida dos meus filhos, no dia a dia mesmo. Na escola, eu digo que os meus filhos, eles são os únicos cristãos, não que os outros não são, mas eu digo evangélicos mesmo, de irem à igreja, da gente orar toda noite juntos, da gente ler a Bíblia juntos. No entanto, que os colegas comentam para eles, né? Nossa, você vai de novo na igreja, você vai toda semana na igreja, você tem que orar todo dia, tem que orar antes de comer. Então, assim, a gente percebe de uma família que talvez seja cristã, mas não praticante, né? Às vezes religiosa, mas não espiritualizada. E eu percebo que quando os meus filhos eles estão muito inseridos nesse ambiente, eles automaticamente começam a ter outros comportamentos. Que eu falo, isso não é da identidade dele. É porque esse ambiente tá... né? É aquilo que começa... tem coisas que elas começam a ficar meio comuns, mas elas não são, né, normais. E quando eles já estão na igreja e com amigos da igreja, você já percebe outro comportamento. Então, eu vejo assim, nossa, pensa... né? No dia a dia, a gente percebe nos filhos isso, dependendo do ambiente onde eles estão. Eles se comportam de um jeito, imagina nós.
né? Imagina um pai que numa sexta-feira sai do trabalho e vai pro boteco beber. O ambiente. Tem como ele querer Ele acha isso que ser é bênção normal. nesse ambiente? Ele não vai, não tem como ser bênção. O ambiente vai acabar dominando ele. Não Ele tem pode como. ser bênção uma sexta-feira, na segunda Na ele vai achando próxima- normal, Na próxima porque você começa a conviver com aquilo começa a ficar meio normal na tua vida, né? Então eu acho que o ambiente ele faz toda a diferença, como é importante a gente selecionar os lugares que a gente vai frequentar, que a gente vai estar, os amigos que a gente vai levar para dentro da nossa casa, né? Quem são eles, né? O que eles dizem, né? Você vai conversar com uma amiga, o que ela fala do marido, né? Ela fala mal do marido? Será que é uma boa companhia para você? Vai estar ali falando mal do marido? Porque quando você perceber, você vai estar falando também. Então, por isso que você tem que estar cercado de amigos que eles não estão focados ali, né, em pessoas, mas estão focados neles mesmos, no desenvolvimento deles. É tão gostoso, eu digo, né, focado que... em negócios, Eu digo focado que é tão gostoso, Manuel, ter os amigos de Jesus. A gente senta numa mesa, a conversa é tão engrandecedora, ela é tão boa, sabe? Faz tão bem pra tua alma, pro teu espírito, sabe? Quando você tá numa mesa com boas conversas, né? Faz toda a diferença. É o fenômeno do ambiente sempre vence, né? Sempre. Do neurônio espelho. Sempre. Isso que você citou dos seus filhos, lá eles são os divergentes, né? São. Mas no ambiente que ele é aqui, é fluido. Quando você está num ambiente que não se parece com seus objetivos, é como se você estivesse nadando numa corrente de retorno. E eles se sentem diferentes. E isso muitas vezes acaba até sendo conflituoso para eles. Da gente ter que, né, conversar e tentar dar um colo, né? De tipo assim, filho, né? O ambiente, ele é assim, mas não necessariamente você... Né, a mãe não tá criando você para ser do mundo. Eu não crio meus filhos para ser do mundo, né? Eu crio meus filhos para serem de Deus, neste mundo, mas não do mundo. Então, existe uma grande diferença com relação a isso. Parabéns porque não é fácil, né, Kátia? Inúmeros estudos mostram da conformidade social, né? Sim. Que as pessoas, elas querem ser aceitas em grupo, né? Tem aquele documentário do psicólogo Solomon Asch, que ele faz a entrevista de emprego ali com os 4 atores e uma pessoa que não é combinada e filmando. 75% das pessoas respondem errado a dinâmica em grupo só para se sentir no grupo. Isso valendo Tem várias formas, né? No elevador e tudo mais. E sabendo disso, a gente tem que ser intencional para os lugares que a gente anda. Total. A gente tem que ser muito intencional. E com os nossos filhos, por isso que, de novo, né? Entender de perfil comportamental, ele é libertador. Porque você começa a dar espaço na tua casa para os teus filhos. Para eles serem quem eles são, quem Deus fez eles, né? Eles para serem. Então, por exemplo, né? Eu trago um traço de conformidade que meus filhos não trazem. Então, automaticamente, eu tenho um perfil muito mais organizado que eles. Agora, se eu não dou um certo espaço para a baguncinha deles ali, eles vão procurar pertencer a um outro lugar. Se eles não sentirem que ali eles são aceitos da forma como eles são. Então, muitas vezes, eu tenho que relevar, apesar da minha conformidade, da minha organização, e entender que o controle, muitas vezes eu preciso soltar o controle, porque ele também me liberta, né, de deixar meus filhos serem quem eles são, na natureza deles. Eles vão se sentir muito mais amados e aceitos e vão querer muito mais estar nesse ambiente da família do que procurar ambientes em que eles se encaixem fora, né? Caraca, eu nunca tinha parado para pensar desse ponto de vista. Isso é muito... Mas eu penso assim, tipo, imagina você, Kati, se as pessoas quisessem que você fosse influente o tempo inteiro, tipo, não dá, ser... Esse lugar é pesado. Pesadíssimo. Esse lugar, ele é pesado. E pesado para os filhos, demais. né? A gente tem a empatia de entender a essência do outro, e isso é inteligência emocional, de entender né? quem eles são. É lindo, né? A gente entender quem eles são e que Deus fez eles do jeitinho que eles são. E isso vai fazer com que eles cumpram o propósito deles na Terra, sendo quem eles são, né? A natureza deles. E esse é o divisor de águas, né? De tirar o melhor de si e do próximo, e do filho, e do colaborador. E não tem como isso não começar dentro de casa, né, Manuel? Começa dentro de casa e depois isso se expande na empresa. Mas não tem como você começar algo na empresa e não em casa, né? Você começa, não adianta, tudo começa dentro da nossa casa. Eu digo que o lar é onde a gente começa e recomeça, né? Todos os dias. E quando vai para a empresa também, você vai buscar um sócio que, por exemplo, eu sou DI e D.
Todos os resultados tá dando DI, depois que eu saí do bombeiro. Mas eu acredito que é porque eu tenho que fazer acontecer, né? Mas isso dá no teu natural ou no teu adaptado? Até no natural. Olha só. Mas a minha essência é aí, não tem. Porque eu com percebo. certeza. Porque eu percebo, falo, irmão, vai, segura, volta pro D. Mas você imagina 2 DI sendo sócio. Então, E um com inteligência e outro com... Não vai dar certo essa sociedade, porque... Quando tu tem 2 perfis que são só tem ataque esse iguais, primeiro, o ser humano, por natureza, ele tem que trabalhar a inteligência emocional. Tem que trabalhar. Porque todos nós, a gente vem de fraturas emocionais da nossa infância, das coisas que a gente ouviu. E por mais que os pais não falaram, às vezes, as coisas na intenção de nos magoar, foi a forma que a gente, enquanto criança, entendeu aquilo. Deu significado. Né? Foi o significado que a gente deu. Então, quando tu tem essa clareza de que você tem que trabalhar a tua inteligência emocional, tu pode trabalhar com um perfil igual ao seu ou um perfil diferente do seu e as coisas vão fluir. No entanto, que eu tenho, né, um sócio que ele é dominante e influente e a gente gosta de tomar as decisões juntos. E por mais que o dominante ele goste de tomar as decisões, por conta da inteligência emocional, ele já aprendeu que eu vou compartilhar com a Kati porque talvez eu não estou tendo a visão do todo. E o conforme ele é muito analítico, ele vai analisar muito antes de uma decisão. Então, eu escuto a Kati, mesmo que eu dê minha opinião, e por vezes ele acha que, não, mas ainda assim, Kati, acho que vamos seguir por esse caminho. A gente fala, beleza, pode seguir, vamos seguir dessa forma. Mas o fato de escutar, acho que ele é muito importante. E, ao mesmo tempo, trabalhar com perfil igual, né? Eu tenho o meu braço direito no financeiro. Ele já foi pro método CIS. Quando ele veio trabalhar comigo, já no primeiro ano, você vai pro método CIS para trabalhar a inteligência emocional. E nós somos muito parecidos. E mesmo assim, a gente também se dá muito bem, porque eu confio muito no trabalho dele. Ele fez uma análise ou você fez uma devolutiva? Você faz devolutiva lá? A gente faz a análise em todos os colaboradores e, inclusive, nos candidatos para as vagas na empresa. Então, eu consigo ter um diagnóstico da empresa, né? Quem são os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes. E o meu RH, ele também fez método CIS, que é um braço direito meu também, ele também fez o analista e ele costuma dar o feedback para os colaboradores. Ô, Kátia, você observa que na sua empresa, para certos determinados setores, tem um perfil que rende mais? Ah, com certeza. Então isso é importante para os empresários também. Total, porque não é que existe não existe um perfil certo e um perfil errado. Todos os perfis, eles são muito bons e eles têm características únicas e maravilhosas, mas muitas vezes eles estão alocados na atividade, na tarefa, na função, no cargo, que não condiz com o perfil. Com as habilidades potenciais dele. Total. Então, quando você entende e conhece isso, né, você imagina você ter na empresa um contador que não traz de conformidade. Como que ele vai fazer uma contabilidade da empresa? Como que ele vai ler sobre a parte fiscal? Tendo uma empresa no Brasil, como que você vai ter, por exemplo, né, um contador mega influente? Né? Ele vai acabar sendo um profissional frustrado e você vai se frustrar em contratá-lo. Por mais que, tecnicamente, ele seja muito bom, a natureza dele vai ser sempre da comunicação. Então, ele vai estar sempre focado nas pessoas, na conversa. Agora, se você pega esse influente, né, e você leva ele ali pro comercial, voa. Porque ele precisa desse relacionamento, né? O conforme, ele já é uma pessoa que ela é um pouco mais na dela, né? Ela já é um pouco mais fechada. Mais teórico, mais esse meu colaborador do financeiro, ele é muito na dele, né? Claro, ele tem momentos que ele brinca com os colegas, mas a natureza dele você percebe que já é um perfil mais analítico, ele analisa, né? Gosta de tomar as decisões olhando pro todo e não só no achismo, precisa ver os dados, né? A gente gosta de olhar e tratar os indicadores juntos. Então, eu digo, né, que pro financeiro eu preciso sempre de um traço conforme. Pro comercial eu preciso de influência, né? Muitas vezes alguém que vai tocar um chão de fábrica, ele precisa de um traço dominante, mas ele precisa da influência também. Porque se ele não tiver influência, você está lidando com pessoas, você não está lidando com máquinas. Então, assim, você
tem que ter aquele jogo de cintura no dia a dia com as pessoas, né? Entender que a partir do momento que elas entram na empresa, elas não deixaram todos os seus papéis para trás. Entra ali o filho, entra o pai, entra o marido, né? Entra a pessoa com todos os papéis e muitas vezes ela tá com diversos outros problemas fora dali e que vão repercutir ali, né? Então, se você não tem alguém que tem esse perfil de influência, que tá ligado ali nas pessoas, no perfil, no jeito que a pessoa até tá caminhando, andando, naquele atestado que tá vindo com certa frequência, você acaba tratando as pessoas só como números, né? E não como, de fato, pessoas. Então, por isso que é importante esse olhar, né, de quem tem essa influência, né? De quem está focado muito em pessoas, do estável, né? Porque a empresa precisa de todos os perfis, né? Imagina uma empresa só com os conformes, uma empresa só com o dominante, uma empresa só com influente ou só com estáveis. Não daria certo, né? Eu acho que é essa mistura de cada um com seu perfil que faz o negócio ficar lindo. Eu cheguei nessa conclusão. A empresa é um time de futebol. Total. Porque é uma unidade. É desde o presidente, diretores, treinadores, coordenadores de base, jogadores. Aí no próprio ambiente ali vai ter os estáveis. Eu trabalho muito a análise de perfil comportamental. É um divisor na água da vida de qualquer pessoa. Porque o cara... Se o jogador, e já teve caso, do jogador ser dominante, o técnico dominante, e ainda tem um fator de inteligência emocional que ele é seu chefe. E você quiser bater, meu irmão, você vai espanar, você não vai respeitar a hierarquia. Total. Agora o cara que é estável, que é mais bom ouvinte, que é aquele cara suavão, se ele não se vender pro treinador, se ele não se posicionar no grupo... Vai ficar sempre atrás. Sempre pra trás e as pessoas vão olhar assim, olha lá, que desleixo. O mundo tá acabando, só que não, é a essência do cara. E às vezes tem muita técnica, né? Às vezes é uma pessoa muito boa no campo, mas ela não soube se vender, né? Porque é a falta de inteligência emocional. Tô falando, eu terminei um namoro porque a pessoa era estável, eu achava que era uma pessoa sem vida, pô. E não era, na verdade era o influente. Joga por pessoas, mas se não tomar cuidado é muito brincalhão, passa do ponto na hora que tem que ficar sério. O dominante é o tratorzão, geralmente ele é o líder, ele tem a panelinha dele e ele é um trator arrogante. Se ele não tiver inteligência emocional, ele não gosta de perder nem no para o ímpar, meu amigo. Ele sai atropelando todo mundo e sai xingando todo mundo se o resultado não vir. É isso. E o conforme adaptação, né? No meio do jogo. Flexibilidade. Pô, mudou. Eu gosto de dar um exemplo. Eu trabalhei com um bombeiro muito autoconforme. Ele adorava os protocolos. Ah, sim. Os guias. Os procedimentos. Tudo nos mínimos detalhes. Manuel, eu amo regra. Pensa o que seria do mundo sem regra. Né? Às vezes... Mas tudo que funciona é organizado. Precisa da organização. Às vezes estou dirigindo meu filho. Mãe, vai, acelera. Mãe, vou mais rápido. Eu falo, filho, não dá. Aqui é uma velocidade, a mãe vai receber uma multa. Aí ele fala, não, se fosse o pai, nós já tínhamos chego. Eu falei, então, mas a mãe precisa seguir regra, porque isso é da natureza da mãe. A mãe gosta disso. Aí tinha um bombeiro, cara, que ele era assim. Eu falei, irmão, vai cair um muro na gente. Você quer seguir o manual ou você quer salvar sua vida, pô? A sua mulher vai ficar feliz com o quê? Ah, não, ó, eu tô aqui no céu, mas eu segui o manual. Irmão, vamos salvar nossa vida primeiro, depois a gente vê o manual, meu irmão. Tem coisa que é emergencial. Então, conforme ele tem... mas todos os perfis, quando você trabalha inteligência emocional, você sabe usar do seu perfil de uma forma que ela é maravilhosa, né? Você consegue extrair o melhor, né? Total. Kati, resiliência. Resiliência é uma palavra muito linda que as pessoas tatuam, mas talvez seja a habilidade e o recurso interno mais difícil de ser vivido, né? Na prática. Aquele momento, os nãos da vida, a porta fechada. Reagir de forma positiva aos momentos adversos da vida. Qual foi o momento da sua vida que você passou, que foi muito difícil, e que depois que você venceu, você olha para trás e te tornou mais forte? Com certeza o meu burnout. Ele foi o meu maior processo de resiliência, porque primeiro vem a queda, depois vem a consciência e depois vem a restauração. E a consciência é um processo que ele é muito doloroso, né? Quando você olha do porquê que você, né, caiu, por que eu adoeci, né? O quanto a minha alma, ela precisava de algo muito mais profundo do que eu estava vivendo. Porque assim, Manuel, eu queria dar conta de tudo e eu acordava às 5 da manhã, primeira coisa, WhatsApp. Vamos ver se eu tenho mensagem de alguém da empresa. Vamos ver. Era assim, não desligava. Não tinha essa coisa. Então o corpo, ele não aguenta. E eu acho que
esse processo do burnout, ele foi algo muito resiliente. Eu tive que ter paciência de passar. Quando eu comecei o processo do coaching, eu sabia que ia doer. Que ia doer muito. Porque eu ia, né? Eu ia ter que olhar pra mim. Porque até então, enquanto você tá correndo, enquanto você tá ali workaholic no trabalho, você não para pra olhar pra você. E por que você age da forma como você age. E aí, quando você fica doente, você cai numa cama de hospital, você interna, você vê que a empresa tá rodando. Sem... Ninguém substituível. Você não tá lá, mas a empresa tá rodando. Mas e aí agora? Né? E todas as verdades que eu sempre acreditei, de que eu precisava estar lá, de que eu tinha que ser a primeira a chegar, de que eu tinha que dominar tudo, que eu tinha que ter controle de tudo. Autocobrança negativa, né? Autocobrança gigante. Chicoteamento. Né? Então, eu acho que esse processo foi um processo de muita resiliência. Eu esperar o tempo, porque fazem 6 anos, né? E eu ainda tô na jornada até hoje, né? Eu digo que a jornada, ela é para sempre, a gente não... E aí tu entender, então agora eu vou recomeçar. Como que eu vou recomeçar? Né? E aí eu comecei a desenvolver hábitos diferentes dos que eu tinha, né? E tentar cuidar muito mais da Kati também enquanto mãe, da Kati enquanto mulher, ter meu momento com Deus, porque antes, até o meu burnout, eu era uma Kati religiosa que crescia num lar cristão, mas que ia no domingo nos cultos, mas não lia a Bíblia. Eu mal sabia as histórias da Bíblia, era só o que eu escutava na igreja. Então, muito religiosa, mas muito pouco espiritualizada. E 2019, quando tudo aconteceu, eu vi que meu espírito ele queria mais. Eu queria mais de Deus, eu queria entender mais. E aí foi quando eu comecei a construir o meu ritual da manhã. Manuel, fazem 6 anos que eu acordo às 5 da manhã, desde que eu tive esse processo. Conforme, eu acordo né? às 5, eu faço meu cafezinho, eu vou ler a Bíblia, eu leio meu devocional, eu fico quietinha, eu converso com Deus, eu escuto um louvor. Tempo de qualidade consigo Comigo mesmo. mesma, meu Deus do céu, aquilo te traz uma paz que excede o entendimento. Sem celular. Às vezes, no máximo, um celular ali para fazer uma fotinho, porque eu acabo inspirando muitas mulheres, até pelo próprio Instagram, desse ritual da manhã, mas assim, fotográfico e guarda e quero ter meu momento com Deus. E ali tem dias que eu choro, tem dias que eu me ajoelho, tem dias que eu leio, tem dias que eu falo, Deus, fala comigo, né? Por que eu tô passando por isso? Por que eu ainda não soltei? Porque eu ainda continuo querendo ter o controle de determinada situação. E ali eu me encho tanto da presença dele, Manuel, tanto que eu saio dali preparada para aquilo que eu vou enfrentar do lado de fora. Porque enquanto empreendedora a gente enfrenta muitos desafios, né? O negócio, o time, a equipe, desafio, né? São muitos desafios. Se você não está bem preparada espiritualmente e emocionalmente, você imagina como que você sai. Às vezes eu tô indo pro trabalho, eu vejo ali um cara que já passa buzinando, botando a mão pra fora, eu falo, meu Deus, 8 da manhã ele já tá assim, se imagina 8 da noite. Então é muito importante a gente ter esse tempo nosso, consigo mesmo e com Deus. Ô, Kati, eu acredito piamente que nós somos curados para curar, né? Então manda uma mensagem que queima no seu coração para quem você viveu esse processo, para quem você sabe diagnosticar o que é um pré-burnout, o que é um burnout. Manda uma mensagem se você quiser usar a sua câmera aqui, para quem ou quiser falando, olhando para mim, mas o que você diria para uma pessoa para não chegar num estágio, né? A sabedoria que vem de Deus é você economizar o tempo, né? Você aprender com os erros dos outros, né? Economizar e não com os seus próprios erros. Bom, eu diria que a primeira coisa seria você observar os sinais do corpo. Porque o nosso corpo, ele sempre nos dá sinais de quando a nossa alma ela tá gritando por socorro. E segundo, que é um versículo que eu gosto muito, que é assim como tu pensa, tu és. Então, muito cuidado com aquilo que você se alimenta no seu pensamento. Porque, de uma forma ou de outra, você vai construir a tua história com base em algo que começou ali, num pensamento que você alimentou. Acho que cuidando, né, dos sinais do corpo e cuidando da tua mente, daquilo que você pensa, Manuel, com certeza acho que você voa. Amém. E tem alguma outra mensagem que queima no seu coração pra gente fechar, Kati? Uma mensagem que queima no meu coração é que, principalmente, né, pros conformes, que às vezes a gente precisa largar a mão do controle.
O controle, ele não é nosso. Quando a gente entrega o controle nas mãos de Deus, o fardo ele fica muito mais leve, que quando a gente tenta dar conta de tudo, essa mochila ela fica muito pesada, né? A gente sofre muito por carregar muitas vezes peso que nem é nosso. E quando a gente entrega ali os nossos medos, as preocupações, né? Aquela necessidade de aprovação, a necessidade de se sentir amado, quando a gente entrega, né, aos pés da cruz ali de Jesus, essa ansiedade, as nossas questões, tudo fica mais leve. Uou! E esse foi o Resenha com Hilário de hoje. Espero que você tenha gostado. Assiste e reassiste. Não sei se você vai assistir isso aqui pelo Spotify ou pelo YouTube. Acompanha também nas redes sociais, TikTok, Instagram, que lá vai ter os cortes também da nossa conversa aqui, de análise de perfil comportamental, inteligência emocional, uma mãe de atleta, uma empresária, uma esposa. Tenho certeza absoluta que os conteúdos que ela nos trouxe, a sabedoria que vem de Deus dela, vai contribuir com a sua vida também. Então seja muito bem-vindo aqui para Sempre Resenhar com Hilário, sabedoria que vem de Deus. Maratona aqui o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito, curte, comenta aqui se foi importante esse conteúdo para você e até o próximo vídeo. Valeu!